Eles queimaram seus livros, chamaram seu saber de feitiço, expulsaram-na como bruxa. Mas enquanto a vila comemorava, a terra se calou. O poço secou. As crianças adoeceram. E, no silêncio mais profundo, só uma voz ainda sabia o caminho de volta. Esta é a história de Alzira, a parteira que guardava o segredo da fonte ancestral. Não com magia, com respeito, com silêncio, com o tipo de sabedoria que só quem foi esquecido consegue carregar. Mas cuidado! Esta não é uma história sobre cura. É sobre o preço que uma vila pagou por confundir sabedoria com feitiçaria. E como as crianças, no fim, salvaram os adultos que a subestimaram. Fique! Porque o que vem a seguir vai te fazer olhar de novo para quem a sociedade chama de inútil. O fogo começou ao entardecer, quando o sino da igreja ainda vibrava com os ecos da missa dominical. Não foi acidente. Foi sentença. 10 homens da vila de São Roque, liderados pelo ferreiro Olívio e abençoados pelo silêncio do padre Antônio, subiram o morro com tochas de pano embebido em querosene. Não carregavam armas. Carregavam medo disfarçado de justiça. No topo, sob a figueira centenária, ficava a cabana de Alzira, parteira, curandeira, guardiã do que a vila já não lembrava. Ela os viu chegar. Sentiu o cheiro do querosene antes de ver as chamas. Não correu. Sentou-se no chão de terra batida, diante do baú de cedro, e queimou seus próprios livros primeiro, página por página, no fogo da lareira. Se não podem ter meu saber, murmurou, que pelo menos não caiam nas mãos erradas. Os livros não eram de papel comum. Eram cadernos costurados à mão, com capas de couro de cabra, folhas feitas de casca de angico, tintas de raízes e carvão. Nelas, Alzira registrara a sabedoria milenar. Como curar febre com folha de boldo colhida sob lua minguante. Como acalmar a alma triste com um banho de arruda e sal grosso. Como fazer uma criança nascer saudável com o canto certo e o toque nas costas da mãe. Mas, para a vila, aquilo era feitiçaria. Queimem tudo! Gritou Olívio, arremessando a tocha no telhado de palha. As chamas subiram rápido. O cheiro de queimado misturou-se ao de losna e angico, como se a própria terra chorasse. Alzira saiu da cabana com apenas 3 coisas. Um colar de ossos pequenos, restos de bebês que não sobreviveram ao parto, enterrados com cantos. Um pano vermelho com raízes secas de losna. Uma faca de osso, usada para cortar cordões umbilicais sob céu limpo. Vá embora, bruxa! Berrou o ferreiro. Se voltar, queimamos você também. Ela desceu o morro em silêncio, os pés descalços afundando na terra seca, os olhos fixos no chão. Não olhou para trás. Naquela noite, a vila celebrou. Livres do mal. Brindaram com cachaça barata. Agora, só a igreja cura. Mas, lá no fundo, a terra se calou. Nos dias seguintes, Alzira viveu sob uma pedra grande, na beira do riacho seco. Bebia orvalho, comia frutas caídas, evitava a vila. As pessoas a viam de longe e viravam o rosto. Até as crianças, que um dia corriam para seus braços com dor de barriga, agora fugiam. Olha a bruxa! Sussurravam. Ela não se ofendeu. Sabia que o medo fala mais alto que a memória. Mas, enquanto a vila esquecia, ela observava. Observava como as formigas mudavam de caminho antes da chuva. Observava como as folhas da figueira murchavam sem vento. Observava como o poço da igreja, antes límpido, agora tinha cheiro de ferrugem. E, no silêncio da noite, ouvia o choro da fonte, não com os ouvidos, mas com o osso. Sabia, algo estava errado. Não era só a seca. Era a ruptura do pacto. Por séculos, a vila viverá em equilíbrio. Plantava com respeito, colhia com gratidão, curava com sabedoria. Mas, ao queimar os livros, queimaram também a ponte com a terra. E a terra, ferida, parou de cuidar. Na 3ª semana após a queima, a primeira criança adoeceu. Foi Tiago, o filho do ferreiro. Começou com febre alta. Depois, manchas vermelhas na pele. Depois, silêncio. Nem chorava, nem comia. Só olhava para o teto com os olhos arregalados. O médico da cidade veio, deu injeções, receitou remédios. Nada funcionou. Em 2 dias, mais 3 crianças adoeceram.
A vila entrou em pânico. É castigo! Gritou o padre. Alguém ofendeu o céu. Mas Alzira sabia a verdade. Não era castigo divino. Era consequência natural. Sem as ervas certas, sem os rituais de purificação, sem o respeito às estações, o corpo das crianças, tão ligado à terra, ficou vulnerável. Ela viu as mães chorando na praça. Ouviu os pais rezando em voz alta. Sentiu o desespero subir o morro como fumaça. Naquela noite, sentada sob a pedra, Alzira abriu o pano vermelho e mastigou uma raiz de losna. Deixou o amargor correr pela garganta até acordar seus sentidos. Eles vão vir, sussurrou para si mesma. Mas só os que deixarem o orgulho na porta. No dia seguinte, ao amanhecer, a mãe de Tiago subiu o morro sozinha. Tinha os olhos inchados, os lábios rachados, as mãos trêmulas. Parou a 10 passos da pedra. Dona Alzira, meu filho tá morrendo. Alzira não se levantou. O que você quer? Ajuda. Por favor. Você ainda acredita que meu saber é feitiço? A mulher caiu de joelhos. Não sei mais o que acreditar. Só sei que ele tá sumindo, e os médicos não fazem nada. Alzira observou por um longo tempo. Mostre suas mãos. A mulher estendeu as palmas. Estavam limpas. Sem terra. Sem trabalho. Sem conexão. Volte amanhã, disse Alzira. Traga um balde vazio, um pano de algodão cru, e desenterre uma raiz de losna com suas próprias mãos. E se eu não souber onde cavar, a terra vai te mostrar. Se você estiver disposta a sujar as mãos. A mulher voltou no dia seguinte, com as unhas quebradas, os joelhos sujos, a raiz de losna presa no punho. Alzira sorriu. Agora, você merece ouvir. Preparou uma pasta de losna, angico e folha de boldo. Passou nas têmporas da criança. Fez a mãe cantar um canto simples, não de igreja, mas de embalar. Em 6 horas, Tiago abriu os olhos. Em um dia, sentou-se. Em 2, pediu água. Quando a vila soube, o medo deu lugar à esperança. Mas Alzira sabia. A verdadeira prova ainda não havia começado. Porque curar uma criança era fácil. Curar a arrogância de uma vila inteira era outra história. Tiago melhorou. Mas algo nele mudou. Não era só a febre que havia passado. Era como se parte dele tivesse ficado em outro lugar. Ele comia, sorria, respondia às perguntas, mas seus olhos, mesmo abertos, pareciam olhar para dentro da terra. Ele tá vendo alguma coisa? Perguntou a mãe a Alzira, 3 dias após a cura. Estavam sentadas sob a pedra grande, com o menino deitado em uma esteira de palha, os pés descalços tocando o chão seco. Não alguma coisa, respondeu Alzira, os olhos fixos no horizonte. Está vendo a fonte. A fonte. Mas ela secou. Nunca secou. Só se fechou. E agora, ela chama. Naquela noite, Alzira observou Tiago dormir. Não sonhava. Respirava em ritmo com o vento, lento, profundo, como se seu peito fosse parte da montanha. E, quando a lua atingiu o zênite, ele sussurrou. A água tá triste. As raízes estão sufocadas. Eles taparam a boca dela com cinzas. Alzira prendeu a respiração. As cinzas dos livros queimados, as cinzas jogadas no poço como purificação, as cinzas que selaram a fonte. Na manhã seguinte, foi até a vila, não para se vangloriar, para avisar. Reuniu as mães das crianças doentes na praça, sob o sino mudo. Seus filhos não estão doentes, disse, com voz calma, mas firme. Estão em êxtase. Êxtase, repetiu a mãe do padeiro, com os olhos arregalados. Meu filho tá com manchas vermelhas. Mal abre os olhos, porque a alma dele tá mais viva que o corpo. Enquanto vocês corriam para o médico com seringas, ele ouvia a fonte chorar. E, quando a alma ouve um chamado assim, o corpo para de fingir que está bem. O silêncio caiu como pedra. O que a gente faz? Perguntou a mãe de Tiago, com a voz trêmula. Vocês têm 2 escolhas. Ou trazem os corpos de volta à força, com remédios, gritos, medo, e as crianças voltam vazias. Ou aprendem a ouvir com elas. As mulheres entreolharam-se. Mas, como a gente ouve? Primeiro, parem de mentir. Parem de dizer que a terra é só chão.
Parem de achar que cura vem só de frasco. E parem de ter medo do silêncio. Alzira sabia o que precisava ser feito, mas também sabia. Ninguém acreditaria nela até perder tudo. Se esta história está tocando algo em você, se seu coração apertou quando queimaram os livros de Alzira, ou se, por um instante, você lembrou de alguém que foi chamado de estranho, mas sabia mais que todos. Não deixe passar em vão. Dê um like agora, não para mim, mas para dizer ao algoritmo que histórias como essa merecem existir. E se inscreva no canal, porque aqui não contamos só histórias. Relembramos o que o mundo apagou, mas a Terra nunca esqueceu. Agora, respire e continue, porque a verdadeira redenção só começa agora. Naquela tarde, Alzira levou as mães até o morro. Não as deixou entrar na área sagrada. Só pediu que se sentassem em círculo, com os pés descalços na terra, e ficassem em silêncio por 1 hora. Não rezem. Não peçam. Não esperem milagre. Só escutem. A princípio, foi difícil. O vento parecia vazio. O chão, inerte. O silêncio, opressor. Mas, aos poucos, algo mudou. A mãe do padeiro sentiu um zumbido nos ossos. A viúva do seu Manuel viu raízes brilhando sob a terra, não com os olhos, mas com a pele. E a mãe de Tiago ouviu um canto. É a fonte, sussurrou. Ela tá com saudade. Naquela noite, todas as crianças doentes acordaram ao mesmo tempo. Não falaram. Só se levantaram, foram até as portas de casa e apontaram para o morro. Elas estão chamando, disse Tiago, com a voz clara, mas distante. O pânico voltou à vila. É possessão, gritou o ferreiro. Temos que levar pro padre. Mas o padre Antônio, pela primeira vez, hesitou. Fora a cabana queimada. Vira as cinzas. E, enterrado sob elas, um osso pequeno com uma espiral gravada, idêntico aos que Alzira usava no colar. Naquela madrugada, subiu o morro sozinho. Encontrou Alzira sentada sob a figueira, com as mães em círculo ao seu redor, todas em silêncio. O que é isso, Alzira? Perguntou, sem julgamento, só cansaço. Verdade, respondeu ela. Alguma coisa que a igreja esqueceu. O corpo não é a casa da alma. É só a janela. E essas crianças viram o que há do outro lado. E se elas não voltarem? Elas voltam. Mas só se a vila merecer. Na manhã seguinte, a vila inteira soube. As crianças não iam morrer. Iam partir, não da vida, mas para um lugar onde a fonte ainda canta. E, se ninguém as seguisse com o coração aberto, nunca mais voltariam. Foi então que o erro da queima dos livros revelou sua verdadeira dimensão. Não era só sobre cura. Era sobre permissão. A terra não negava água. Negava acesso à memória. E as crianças, puras demais para esquecer, estavam sendo levadas de volta, para onde o saber ainda vive. Aconteceu na madrugada do 5º dia. Clara, a filha mais nova da costureira, tinha 7 anos, olhos grandes demais para o rosto e o hábito de desenhar espirais na terra com um graveto. Nos últimos dias, mal falará. Só sentava à janela, os pés descalços no peitoril, os olhos fixos no morro, como se esperasse por algo, ou alguém. Sua mãe a colocou para dormir como sempre. Cobertor de retalhos, boneca de pano, beijo na testa. Descanse, minha flor. Mas, ao amanhecer, a cama estava vazia. Não havia pegadas na lama do quintal. Não havia porta arrombada. A janela, trancada por dentro. Só restava, no centro do colchão, uma flor azul, rara, que só nasce perto de nascentes escondidas. A vila entrou em pânico. Raptaram ela. É vingança da bruxa. Chamem a polícia. Mas Alzira, ao ver a flor, soube. Subiu o morro sozinha, os pés descalços afundando na terra úmida do amanhecer. Chegou à figueira e viu pegadas pequenas, descalças, vindo da trilha da vila. E terminando no ar, a 2 metros do tronco. Nenhuma marca no chão. Nenhum ramo quebrado. Só o silêncio, mais denso que o normal. Ela foi chamada, murmurou. Naquele mesmo instante, Tiago acordou gritando. Clara tá com a fonte. Ela tá segurando a mão dela. Correu até a mãe, ofegante. A fonte tá feliz, mas diz que só leva aos puros.
A vila inteira subiu o morro. Até o ferreiro. Até o prefeito. Até o padre. Viram as pegadas. Viram o vazio no ar. Viram a flor azul que Alzira segurava. O que aconteceu? Perguntou o prefeito, com a voz trêmula. Ela não sumiu. Foi recebida. Recebida por quê? Pela terra. Pela memória. Pelo que vocês queimaram. O ferreiro, pai de Tiago, explodiu. Isso é loucura. Minha filha não foi levada por raiz. Mas Tiago, calmo, olhou para o pai. Ela não foi levada, pai. Ela escolheu. E, naquele momento, todos ouviram. Não com os ouvidos, com o osso. Um canto baixo, gutural, vindo do chão. O mesmo canto que Alzira cântara sob a figueira. E, no exato local onde as pegadas terminavam, uma gota d'água brotou do chão seco. Clara nunca mais foi vista na vila. Mas, à noite, as crianças que ainda estavam doentes começaram a sorrir em sono. E, ao amanhecer, contavam a mesma história. Clara tá lá. A fonte tá cantando. E ela diz que, quem quiser voltar, pode. Mas só com as mãos limpas e o coração em silêncio. A vila dividiu-se. Uns disseram que era alucinação coletiva. Outros, que Alzira usava magia negra. Mas as mães sabiam. Porque, na noite seguinte, cada uma sonhou com Clara, não vestida de branco, não com asas, mas com os pés na água, os braços abertos, os olhos cheios de uma paz que nenhuma casa na vila podia oferecer. Ela tá feliz, disse a costureira, chorando, mas sem medo. Mas não voltará. Por quê? Perguntou o padre. Porque ela encontrou onde pertence. Alzira reuniu as mães na praça. A fonte não é inimiga. Mas não entrega seus segredos a quem vive de costas para a terra. Clara não foi roubada. Foi reconhecida. E as outras crianças? Perguntou a mãe do padeiro, segurando o filho doente. Elas ainda têm escolha. Podem voltar, ou seguir Clara. Como? Quando a próxima lua cheia vier. A fonte abrirá o caminho por uma noite. Quem subir o morro em silêncio, com as mãos vazias, e o coração disposto a esquecer o mundo por um instante, verá Clara. E se a gente quiser trazê-los de volta? Então, não subam. Porque quem sobe com medo não encontra criança, encontra espelho. Naquela semana, a vila viveu em tensão. Alguns prenderam as crianças em casa. Outros treinaram seus filhos a gritar se vissem coisas. Mas as crianças doentes só sorriam. E, toda noite, apontavam para o morro. Alzira sabia que a prova final se aproximava. Não era mais sobre cura. Era sobre fé no invisível. Porque, no fim, a verdadeira doença nunca foi física. Foi a cegueira coletiva. A incapacidade de ver que algumas almas não nascem para ficar, mas para guiar as outras de volta à fonte. E Clara, com seus 7 anos e seus desenhos de espiral, tinha sido escolhida, não por acaso, mas por pureza. Enquanto isso, no alto do morro, onde as pegadas terminavam no ar, a flor azul brotava todos os dias, mesmo sem chuva, mesmo sem raiz visível. E, quem ousava tocar, sentia o coração bater no ritmo da fonte. A polícia chegou na quarta-feira, com 2 viaturas, botas pesadas e olhos treinados para desconfiar de tudo que cheira à crença popular. Foram chamados pelo ferreiro Olívio, que, desesperado com o desaparecimento de Clara e o comportamento anormal do próprio filho Tiago, denunciou Alzira por sequestro, manipulação mental e prática de magia perigosa. Ela levou a menina. Gritou na delegacia, batendo o punho na mesa de madeira rachada. E tá enfeitiçando as outras crianças também. O delegado, um homem de bigode grosso e camisa engomada, anotou tudo com ceticismo. Velha bruxa do morro, né? Já ouvi falar. No início da tarde, subiram o morro com mandado de busca e apreensão. Alzira os esperava sentada sob a figueira, com as mãos no colo, os pés descalços na terra seca. Não demonstrou medo. Só cansaço. Levante-se, senhora Alzira, disse o delegado, sem tocar nela. Você está sob prisão por suspeita de sequestro. De quem? Da menina Clara. Desapareceu da casa dela. Só você tem ligação com isso. Ela não foi sequestrada. Escolheu partir. Isso é delírio.
Oh, mentira! Revistaram a cabana queimada. Agora só escombros, cinzas e um cheiro persistente de losna. Encontraram o colar de ossos, o pano vermelho com raízes, a faca de osso. Armas rituais, disse um policial, colocando tudo em um saco plástico. São lembranças, respondeu Alzira, calma. De bebês que não nasceram. Guarde isso para juiz. Prenderam-na com algemas leves, respeito à idade, não à inocência. Vamos, senhora. Enquanto descia o morro algemada, a vila toda assistiu em silêncio. Alguns com alívio, outros com vergonha. Ninguém falou. Na delegacia, o delegado tentou interrogá-la. Onde está a menina? Onde sempre esteve? Na memória da terra. Pare com isso. Diga a verdade. A verdade é que vocês queimaram os livros, mas não apagaram o saber. E agora, a terra está cobrando o preço. O delegado suspirou. Vai ficar aqui até aparecer alguma prova. Trancaram-na em uma cela simples, com janela gradeada que dava para o campo. Ela se sentou no banco de madeira e fechou os olhos. Cantou baixo, não alto, só o suficiente para o vento ouvir. Enquanto isso, na vila, o caos explodiu. As crianças doentes, Tiago, o filho do padeiro, a filha da viúva, entraram em transe ao mesmo tempo. Não gritavam, não se debatiam. Só sentaram-se em círculo no chão, as palmas das mãos no chão, os olhos fechados, os lábios se movendo em uníssono, repetindo uma palavra. Clara, Clara, Clara. As mães tentaram acordá-las. Balde de água fria. Gritos. Tapas leves. Nada funcionou. É possessão! Gritou o ferreiro, desesperado. Chame o padre. O padre Antônio veio, com água benta e cruz. Mas, ao se aproximar, sentiu um frio subir pela espinha, não de medo, mas de reconhecimento. Elas não estão possuídas, disse, baixo. Estão conectadas. Conectadas a quê? À fonte. À menina. A verdade que vocês negaram. Naquela noite, as crianças não comeram, não beberam, não abriram os olhos. Mas, ao amanhecer, todas disseram a mesma coisa. Alzira tá presa. A fonte tá com raiva. Se ela não voltar até o pôr do sol, nós vamos com Clara. O pânico tomou a vila. Soltem a velha! Gritou a costureira, desesperada. Minha filha tá com ela em espírito. Se Alzira morrer na prisão, minhas outras filhas somem. O delegado, ao saber, riu. Superstição. Mas, por precaução, mandou um policial vigiar as crianças. Ao meio-dia, o policial voltou pálido. Chefe, elas estão flutuando. O quê? Não é bem flutuar. Mas os pés não tocam o chão direito. E o chão embaixo delas tá úmido, num lugar seco. O delegado foi ver. Na praça, as 8 crianças doentes estavam sentadas em círculo, de mãos dadas. O chão sob elas brilhava com orvalho, mesmo sob sol forte. E, quando ele se aproximou, ouviu um canto baixo, vindo do chão. Não era gravação. Não era truque. Era real. Na cela, Alzira sentiu. Sorriu. A terra não espera. Ela age. Às 15 horas, a primeira criança desapareceu. Foi Lúcia, a filha da viúva. Estava sentada, quieta, como as outras. De repente, seus contornos ficaram translúcidos. E, em 3 segundos, sumiu, deixando apenas uma flor azul no chão. Gritos. Correria. É bruxaria. Soltem a bruxa. O delegado, agora com o rosto pálido, correu para a delegacia. O que você fez? Nada. Deixei a terra falar. Se mais uma criança desaparecer, eu. Você o quê? Vai prender a terra. Naquele instante, outra criança sumiu. Depois, outra. Até que só restaram Tiago e o filho do padeiro. A vila inteira se ajoelhou na delegacia. Solte ela. Por favor. O delegado, com as mãos trêmulas, abriu a cela. Vá. Antes que tudo se perca. Alzira saiu sem dizer uma palavra. Subiu o morro devagar, os pés descalços marcando cada pedra. Na vila, as 2 crianças restantes abriram os olhos. Ela voltou, sussurrou Tiago. A fonte tá calma. Naquele mesmo instante, uma gota d'água brotou no poço seco da igreja. E,
no alto do morro, onde as pegadas de Clara terminavam no ar. Uma nova flor azul desabrochou, maior que todas. Alzira tocou-a com a ponta dos dedos. Obrigada por esperar, menina. E, naquela noite, as crianças que haviam desaparecido voltaram, não com corpos, mas com vozes nos sonhos das mães, dizendo: estamos bem. Cuidem da terra. E escutem o silêncio. A polícia partiu no dia seguinte, sem relatório conclusivo. O delegado nunca mais falou sobre o caso, mas, em sua mesa, deixou uma flor azul seca, como lembrete de que algumas verdades não cabem em algemas. Alzira não caiu de repente. Foi desgaste, como uma raiz que sustenta uma árvore por séculos até rachar sob o peso do tempo. 3 dias após sua libertação, ela acordou com os ossos doendo como se tivesse carregado o mundo nas costas. E, de certa forma, tinha. Na noite em que a polícia a prendeu, a fonte entrou em fúria. Não com trovões ou rachaduras. Com silêncio absoluto, pior que qualquer tempestade. E Alzira, do fundo da cela, cantou sem parar. Cantou até sangrar as cordas vocais. Até os lábios racharem. Até o coração bater em ritmo de guerra. Por quê? Se parasse, a fonte levaria todas as crianças de uma vez. Mas o corpo humano tem limites. E, na manhã do 4º dia, os limites chegaram. Ela desmaiou sob a figueira, com a mão ainda estendida sobre as raízes, como se tentasse segurar algo que já escapava. Tiago a encontrou ao amanhecer. Dona Alzira. Ela abriu os olhos, mas não reconheceu logo. Seus olhos, antes profundos como o poço antigo, estavam turvos, distantes. Ela tá doente, sussurrou para a mãe, que o seguirá a morro acima. Levaram-na para a cabana reconstruída, modesta, com paredes de taipa nova, telhado de palha, feita pelas mãos arrependidas da vila. O médico da cidade veio, ouviu o coração, examinou os olhos. É exaustão extrema. Idade avançada. Choque emocional. Precisa de repouso. Alimentação. Mas não há cura para o que gastou a alma. As crianças doentes, agora recuperadas, mas ainda ligadas à fonte, formaram um círculo ao redor da cama de Alzira. Não falaram. Só colocaram as mãos no chão de terra batida e fecharam os olhos. E, em uníssono, começaram a cantar. Não o canto de Alzira, mas o canto da fonte, aquele que ouviram quando estavam em êxtase. A vila inteira ouviu. Até os cães se calaram. Até o vento parou de soprar. Na cama, Alzira moveu os lábios. Tentou sorrir. Não, cantem por mim. Asterisco, cantem comigo, asterisco. Mas sua voz era um fio. Naquela noite, as crianças tiveram um sonho coletivo. Viram Alzira de pé na caverna ancestral, diante da coluna de pedra negra. A fonte a chamava. Não para curá-la, para recebê-la. Ela pode ficar conosco, disse Clara, surgindo do brilho da água. Mas só se escolher. E se ela escolher ficar aqui? Perguntou Tiago. Então, a fonte se fecha de novo. Porque sem guardiã, não há equilíbrio. Ao amanhecer, as crianças se reuniram na cabana. Só tem 2 caminhos, disse Tiago, com a voz mais madura que nunca. Ou a gente cura Dona Alzira, ou a gente deixa ela ir. Mas como curar? Perguntou a filha do padeiro. Com o que a fonte nos deu. Nossas vozes, nossos corações, nossa escolha. Decidiram, ofereceriam sua própria ligação com a fonte para salvar Alzira. Naquela tarde, prepararam o ritual. Cavaram um círculo ao redor da cabana, com raízes de losna e folhas de figueira. Puseram o colar de ossos no centro. E, de mãos dadas, cantaram o canto da cura, não para pedir, mas para oferecer. Que nossa ligação te sustente. Que nossa memória te alimente. Que nosso silêncio te cure. Alzira, fraca, abriu os olhos. Não, vocês não podem abrir mão disso. Por quê? Perguntou Tiago. Porque vocês são a próxima raiz. Se perderem a ligação, quem cuidará da fonte quando eu partir? O silêncio caiu. Então, Clara apareceu. Não em corpo, mas em voz no vento, vinda do morro. Dona Alzira não precisa de cura. Precisa de permissão. As crianças entenderam. Naquela noite, em vez de cantar para curar,
Cantaram para liberar. Vá em paz, guardiã. Nós cuidaremos da memória. Nós seremos os olhos da terra. Alzira sorriu. Lágrimas escorreram. Obrigada, meus pequenos. Vocês aprenderam antes do tempo. Na manhã seguinte, seu corpo ainda estava quente, mas não respirava mais. As crianças subiram o morro em silêncio. Enterraram seu colar de ossos sob a figueira, junto com uma flor azul e uma semente de losna. E, ao entardecer, a fonte cantou sozinha, mais suave que nunca. Na vila, ninguém chorou, porque todos sentiram. Alzira não morreu. Tornou-se raiz. E, nas noites de lua cheia, quem sobe o morro? Ouve duas vozes, uma grave, da terra, e outra leve, das crianças, ensinando o mundo a escutar de novo. O delegado nunca contou a ninguém. Mas, todas as noites do primeiro mês após deixar São Roque, ele acordava suado, com o coração acelerado, os olhos fixos no teto, ouvindo um canto que não vinha de lugar nenhum, e de todos os lugares. No início, achou que era estresse. Depois, insônia. Mas, na quarta semana, ela apareceu. Alzira. Não como cadáver. Não como fantasma. Mas como presença. Sentada na cadeira de vime do canto do quarto, com as mãos no colo, os pés descalços apoiados no assoalho de madeira, como se sempre tivesse estado ali. Você voltou? Ele disse, sem medo, só cansaço. Nunca fui embora, respondeu ela, com a voz calma, mas firme como raiz. Você é que fechou os olhos. Eu cumpri a lei. A lei protege o que se vê. A terra protege o que se sente. Ele se levantou, foi até a janela. A cidade dormia sob névoa pesada. Por que você está aqui? Porque você ainda carrega a flor. Ele olhou para a gaveta da escrivaninha. Lá estava, seca, mas intacta, a flor azul que deixará na delegacia. Ela não murchou, porque a verdade não murcha. Só espera. Naquela noite, ela lhe mostrou coisas. Viu a vila de São Roque, agora com hortas comunitárias, crianças aprendendo a plantar com as mãos nuas, o padre rezando com folhas de boldo na água benta. Viu Tiago, com 12 anos, ensinando meninos a ouvir o vento antes de falar. Viu a figueira, mais alta que nunca, com raízes azuladas brilhando sob a lua. Tudo isso, por causa de uma velha, por causa de respeito. E se eu tivesse insistido? Se tivesse prendido você para sempre? As crianças teriam partido. E a fonte teria secado para sempre. Não por vingança, por tristeza. Ele acordou ao amanhecer com lágrimas nos olhos, coisa que não acontecia desde a morte da mãe. Naquela semana, pediu licença médica. Comprou uma muda de figueira. E voltou a São Roque. Chegou na véspera do aniversário de 1 ano da partida de Alzira. Ninguém o reconheceu de imediato. Estava sem farda, sem bigode aparado, com as mãos calejadas de quem cavara terra nos últimos dias. Subiu o morro sozinho, carregando a muda em um saco de aninhagem. Encontrou as crianças sentadas em círculo sob a figueira ancestral, em silêncio. Tiago viu primeiro. Não teve medo. O senhor voltou. Trouxe uma árvore. Por quê? Por quê? Quero plantar memória. As crianças se levantaram. Não falaram. Só apontaram para um lugar vazio ao lado da raiz mais grossa, exatamente onde Alzira costumava sentar. O delegado cavou o buraco com as mãos. Não usou pá. Não pediu ajuda. Só suou, sangrou nos dedos, e enterrou a muda com respeito. Ela vai crescer? Perguntou. Só se o senhor voltar, respondeu Tiago. Pra quê? Pra cuidar. A terra não esquece quem a toca com verdade. Naquela noite, o delegado dormiu sob a figueira. Não na delegacia, não na cidade, mas na terra nua, com as costas apoiadas no tronco. E, ao amanhecer, encontrou uma flor azul brotando ao pé da nova árvore. Sabia o que significava. Voltou à cidade, mas nunca mais usou a flor como lembrança. Plantou uma figueira no quintal de casa. Ensina ao filho a contar as rachaduras no chão. E, toda vez que passa por uma vila pequena, pergunta se há uma velha que cura com ervas. Porque agora entende. A lei protege a ordem, mas a sabedoria protege a vida. Anos depois, contam que, em noites de lua cheia,
Quem passa pela delegacia de São Roque ouve um canto vindo do quintal, baixo, gutural, como se a nova figueira estivesse aprendendo a cantar. E, nas raízes, duas vozes se entrelaçam, uma de uma velha que nunca foi bruxa, e outra de um homem que aprendeu que o maior ato de justiça é saber quando calar e deixar a terra falar. Em breve, com seta para a direita, próximo passo. Começou com uma carta. Chegou na primavera, trazida por um menino que vendia rapadura na feira. Era um envelope simples, sem selo oficial, só o nome de Tiago escrito com letra firme, feminina, para o guardião da figueira de São Roque. Dentro, uma folha de papel e uma semente, escura, lisa, com cheiro de terra molhada. A carta dizia: asterisco, meu nome é Isabela. Tenho 12 anos. Moro em Minas Gerais. Há 6 meses, sonhei com uma velha de vestido azul sentada sob uma árvore com raízes que brilhavam. Ela me deu esta semente e disse: plante onde o silêncio ainda é respeitado. Plantei no quintal. Hoje, a árvore já tem 2 metros. As folhas são em espiral. As raízes, azuis. Minha avó lembrou de histórias que ouviu na infância, de parteiras que curavam com cantos, de fontes que secavam quando ofendidas. Ninguém acreditava nela. Agora, todos vêm ver nossa árvore. Dizem que, à noite, ela canta. Você sabe por quê? Asterisco. Tiago leu a carta 3 vezes. Depois, levou-a até o círculo das crianças, sob a figueira ancestral. Ela tá se espalhando, disse, com os olhos brilhando. Quem? Perguntou a filha do padeiro. A memória. Naquela semana, mais cartas chegaram. Do Paraguai, uma menina desenhou a espiral da figueira sem nunca ter visto. Do Ceará, um velho curandeiro, após anos calado, começou a ensinar remédios de raiz outra vez. Da Bahia, um poço seco brotou água clara no dia em que uma avó ensinou ao neto a agradecer à terra antes de beber. Nenhuma dessas pessoas conhecia Alzira, mas todas sentiam. Por quê? Quando uma fonte verdadeira é respeitada, seu eco alcança outras terras sedentas. Tiago e as crianças entenderam. Não eram os únicos guardiães. Eram parte de uma rede invisível, feita de raízes, sonhos, cantos sussurrados e mãos que ainda sabem tocar a terra sem medo. Na vila, a transformação se aprofundou. O padre Antônio passou a celebrar missas com ervas na água benta. O ferreiro, agora avô, ensina os netos a observar as formigas antes da chuva. A costureira borda espirais nas roupas das crianças, não por moda, mas por proteção simbólica. E, toda noite de lua cheia, a vila inteira sobe o morro em silêncio, não por obrigação, mas por gratidão. Sentam-se em círculo. Não rezam, não pedem, só escutam. E, quase sempre, ou vem uma flor azul, ou o riacho canta mais alto, ou o vento traz um sussurro que soa como a Alzira. Mas o verdadeiro milagre não era local, era global. Em cidades distantes, pessoas começaram a relatar fenômenos estranhos. Plantas medicinais nascendo espontaneamente em terrenos abandonados. Crianças desenhando símbolos antigos sem nunca terem visto. Velhos acordando no meio da noite com o impulso de plantar algo, mesmo sem saber o que. Ninguém chamava de milagre. Chamavam de volta. Porque a terra, cansada de ser tratada como recurso, estava lembrando à humanidade de que ela também tem alma. E os guardiães, espalhados como sementes ao vento, estavam respondendo. Tiago, agora com 15 anos, tornou-se o novo guardião. Mas não como Alzira. Não sozinho. Ensina em grupo. Compartilha o saber. Diz sempre: conhecimento guardado vira poder. Conhecimento compartilhado vira cura. Na caverna ancestral, as paredes agora brilham com novos símbolos. Não só os de Alzira, mas os das crianças. E até um, pequeno, com as iniciais IME, Isabela de Minas. A fonte, antes escondida, agora flui abertamente. Não como rio caudaloso, mas como riacho constante, suficiente para todos que vêm com respeito. E, se alguém pergunta: onde está Alzira? As crianças sorriem e apontam para o chão. Asterisco, asterisco, ela está em toda a raiz que não desiste.
Em todo silêncio que cura. Em toda criança que ainda conta as rachaduras no chão, asterisco, asterisco. Porque Alzira nunca foi só uma mulher. Foi ponte. E, agora que a ponte foi cruzada, milhares caminham. Na última carta que chegou, Isabela escreveu. Asterisco hoje, uma menina daqui desapareceu por uma noite. Voltou dizendo que viu uma velha de vestido azul e um menino de olhos calmos. Disse que eles estavam plantando árvores no céu. Perguntei o nome do menino. Ela disse, Tiago. Vocês estão em toda parte, não é? Com esperança. Isabela. Asterisco. Tiago dobrou a carta. Guardou-a com as outras. E saiu para plantar uma nova semente. Desta vez, fora dos limites da vila. No caminho, sentiu o vento trazer um cheiro familiar. Losna, angico e terra molhada. Sorriu. Sabia. A sabedoria não precisa de templo. Só de quem ainda sabe escutar. E, enquanto houver um coração disposto a parar, a se ajoelhar e agradecer à terra por existir, Alzira nunca estará sozinha. Nem a fonte, nem o mundo.